José Oscar Beoso está entre os nomes de maior relevância na construção da memória e do pensamento da teologia da libertação no Brasil. Teólogo, sociólogo e historiador, o pensador José Oscar Beoso concentra suas pesquisas na área da história católica no Brasil, do ecumenismo e do diálogo interreligioso. Seu trabalho se concentra nos estudos sobre a relação entre igreja, poder político e movimentos sociais. Em seu trabalho no Centro de Estudos da História da América Latina, o CEILA, onde por várias vezes exerceu cargos de direção, tem se dedicado à pesquisa sobre aspectos da recepção dos ideais do Concílio Ecumênico Vaticano II. Com toda essa experiência, Oscar Beoso avalia no Religare de hoje os 40 anos da teologia da libertação no continente latino-americano. Padre Beoso, seja bem-vindo ao programa Religare, que essa semana conversa sobre a memória e a história da teologia, um tema muito importante para as igrejas cristãs no continente latino-americano. Participe do Religare pelo canal interativo ou pela internet. Ligue para a nossa equipe discando 31, código de área, 3209-0122. Na internet, acesse tvhorizonte.com.br/religare. Em nossa página, você pode rever o Religare, acessar o blog e nos encontrar nas redes sociais. Padre Beoso, o que é que nós podemos chamar de teologia da libertação? Teologia da libertação é a primeira grande teologia fora do continente europeu. Na tradição cristã, nós tivemos as teologias do Oriente, depois se concentrou muito na Europa Ocidental. Foi a América Latina e o Caribe pensando a sua realidade, sua história, à luz do Evangelho e, sobretudo, e aqui tem um diferencial dessa teologia, ela não pensa somente a fé, não interpreta as Escrituras, mas é uma teologia que, arrancando de situações desumanas, de injustiça, se colocou a questão muito forte da transformação dessas situações. Então, esse horizonte da transformação é muito novo na teologia. E o que levou o surgimento da teologia da libertação aqui no continente latino-americano? Eu penso que foi uma aproximação sob uma nova perspectiva da igreja com os setores populares. Na Europa, essa aproximação se deu, sobretudo, com a classe operária, com a JOC, o movimento de Cardin, que inspirou o método da teologia da libertação, de que a fé tinha que ser pensada a partir da análise da realidade, depois de uma reflexão à luz da fé e, sobretudo, no final, o que fazer, o agir. E João 23 já tinha captado isso na encíclica Mater et Magistra. Ele termina a sua encíclica dizendo: eu acho que a igreja tem que trilhar esse caminho do ver, do julgar e do agir, de se empenhar nas situações concretas. Aqui na América Latina, eu penso que houve alguns movimentos que interligaram a igreja com o drama. Eu penso dos cortadores de cana do Nordeste, do Sem Terra, com o movimento de educação de base que já tinha essa inspiração. Levar a educação, o direito da educação para todos, sobretudo aqueles que não tinham nenhuma possibilidade de ter escola. E esse movimento se fez pela rádio, chegou a ter 500 mil de pessoas. E ele combinava você aprender a escrever, mas combinava questões da saúde, da militância sindical, de você se tornar também um eleitor, um cidadão participante e, ao mesmo tempo, pensar a sua fé nessa nova situação. O que é que a fé me inspira, o que a fé me aponta. Eu diria que esses são sinais prévios. Sim. Essa categoria da libertação, o que ela significa? Deus se revela com muitas imagens. Então nós temos na tradição bíblica
Deus que se revela como Criador do céu e da terra, o Senhor dos exércitos, mas no Êxodo emerge uma nova imagem de Deus, quando ele diz: eu ouvi o clamor do meu povo, quer dizer, eu fiquei atento, eu vi a opressão dos egípcios sobre esse povo, o seu grito, e eu decidi libertá-lo. Então ali tem uma categoria nova. Deus se apresenta na história como aquele que liberta o seu povo da escravidão e diz: vou tirar de uma terra da servidão para uma terra da liberdade, onde corre leite e mel. E ele se apresenta como aquele Deus que está profundamente comprometido com a libertação política, social, econômica, porque eles trabalhavam como escravos, para uma terra onde reconquistasse a liberdade, um horizonte de esperança. Sim. Essa teologia da libertação surge também inspirada no Concílio Ecumênico Vaticano II. Essa é também uma das motivações, ao menos no âmbito católico romano? O concílio, eu creio que ele traz dois grandes horizontes. Um, na Constituição sobre a Igreja, a luz das nações, a Lumen Gentium, quando ele define a Igreja como sendo o povo de Deus todo. Então, que os batizados todos são chamados à santidade, a uma cidadania dentro da Igreja, a uma participação. Então as pessoas dizem: eu não sou um pau mandado, eu, na minha dignidade de batizado, eu não vou participar, como se dizia na ação católica, do apostolado, da hierarquia, mas eu sou constituído como batizado, como ator protagonista dentro da vida da Igreja, mas depois com a Gaudium et Spes, dizendo: você tem uma missão no mundo, de consagrar o mundo. E a Gaudium et Spes, ela aponta em grande parte para o método da teologia da libertação, quando João 23 já dizia, e a Gaudium et Spes assume, dizendo: nós temos que partir dos sinais dos tempos, dizer o que está acontecendo, quais são esses grandes sinais. O Papa João 23, um mês antes de abrir o concílio, ele dizia: os grandes sinais são a emergência para a liberdade dos povos da Ásia e da África. Lembrar que no ano de 1960, 18 países na África cederam a independência, e naqueles entre 56 e 62, 63, uns 40 países alcançaram a independência. Ele diz: o mundo não vai ser mais o mesmo, essas pessoas acedem a uma autonomia e vão fazer parte do grande jogo internacional, não como colônias, mas como países autônomos. Ele dizia: um segundo fenômeno é que os trabalhadores também acedem à participação política, social, a pensar o destino de um país e não apenas as chamadas classes dirigentes, os proprietários, os industriais, os financistas. Ele diz: tem um lugar. E terceiro, ele diz a mulher, que vai para o trabalho, a mulher que agora também se torna uma atora social muito importante. Então, essa teologia dos sinais dos tempos, de dizer: eu não vou decidir o que fazer, o que pensar, se eu não olhar o que está acontecendo. E Deus fala no presente da história, não apenas no passado. Sim. Então, se ele libertou aquele povo no Egito, hoje, quais são as opressões que clamam por uma nova libertação? Sim. O senhor falou que é a primeira teologia produzida fora do continente americano, europeu, desenvolvida aqui no continente latino-americano. E a gente observa que, tradicionalmente, essa teologia europeia, ela dialoga mais frequentemente com a filosofia, princípios metafísicos. A teologia latino-americana, ela se aproximou de outras disciplinas, outras áreas do conhecimento para fazer a sua abordagem, como, por exemplo, as ciências sociais? Você tem razão. Há várias diferenças, né? Essa é uma muito importante, mas eu assinalaria também o lugar social onde se produz essa teologia.
o lugar tradicional da produção teológica foi a academia, ou seminários, voltada, o interlocutor o seminarista, o que está se preparando para o sacerdócio, ou era na academia e o interlocutor eram as outras ciências da modernidade e, sobretudo, era dizer como falar de Deus para um mundo da descrença. Aqui na América Latina a questão não era descrença. Um povo crente, normalmente, mas ao mesmo tempo pobre. Então, o horizonte era de falar ao povo pobre, mas não apenas falar com ele, mas ver que esse povo era oprimido, como Medellín vai dizer, uma desumana pobreza, uma desumana miséria, que isso é uma ofensa a Deus, isso clama a Deus. Então, como falar de Deus aos empobrecidos e injustiçados? Você muda o lugar social. E aí, como o horizonte é de transformar, a grande pergunta era não apenas dizer tem a pobreza, mas quais as causas dessa pobreza. E aí realmente não foi a filosofia aquela que auxiliou, mas sim as ciências sociais, a economia, a política, a antropologia, de perguntar, mas o que explica essa pobreza e o que se pode fazer para sair dessa pobreza. Os 40 anos da Teologia da Libertação, com o Padre José Oscar Beoso, é o tema do Religare de hoje. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.